Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. O texto diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Senhor, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito para iluminar as nossas vidas e nos fazer compreender a Tua palavra. Eu te peço que aqueles que Te conhecem verdadeiramente saiam daqui edificados nesta noite. Que aqueles que ainda não Te conhecem, que saiam daqui salvos nesta noite. E aqueles que não Te conhecem e que não irão Te conhecer, mesmo que o Evangelho seja pregado, que saiam daqui condenados esta noite, porque é isso que a Tua palavra faz quando ela é pregada em sua integridade. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, eu Te agradeço, amém. Vocês podem sentar, por favor. No dia 4 de abril de 2019, Karina Aparecida da Silva Roque, uma menina de 18 anos de idade, foi deixada em casa por sua mãe, que saiu provavelmente para o supermercado e logo voltava. Essa mãe deixou essa menina com uma criança pequena, um meninozinho. Quando a mãe dela retornou para casa,
Carina não deixou a sua mãe entrar. Ela estava trancada. A mãe achou aquilo muito estranho, chamou o cunhado, que morava ao lado, e decidiu arrombar a porta da casa. Ao entrar naquela casa, depois de arrombar a porta, a mãe de Carina encontrou o seu filho, o meninozinho pequeno, de apenas 5 anos de idade, morto, deitado no chão. Segundo o que o jornal disse, essa criança estava morta com velas pretas e vermelhas acesas ao seu redor. Estava com várias queimaduras pelo corpo, os olhos estavam perfurados e estava com seu órgão genital decepado. Segundo o que os jornalistas apuraram, ela havia comido o órgão genital dessa criança. Isso aconteceu mais uma vez no dia 4 de abril de 2019, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo. Eu não sei se você viu essa notícia. Eu acompanhei essa notícia porque nesse ano de 2019 eu fui pregar sobre Satanás, aquilo que Satanás pode fazer com o ser humano. Então, às vezes, quando eu vou pregar sobre um determinado assunto, eu procuro lá na internet sobre algum evento que aconteceu relacionado a isso. Então, eu encontrei essa história que eu estou replicando aqui para vocês. Eu acredito que, ao ouvir essa história, causa um certo sentimento, eu diria que de ojeriza em nós. E o primeiro sentimento que temos é que provavelmente era o diabo que estava por trás dessa menina para que isso tivesse acontecido. Na verdade, isso é uma história muito macabra e nos faz lembrar que Satanás ainda está vivo e ativo nesse mundo, embora algumas pessoas neguem a sua existência. Eu fico pensando, quando eu leio uma história dessa, inclusive quando eu leio essa história aqui, o que Satanás está disposto a fazer para humilhar o ser humano? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ele está disposto a fazer tudo. Essa história que nós acabamos de ler e essa história que nós acabamos de ler nos responde isso. Nos responde que Satanás está disposto a ir até o estágio ou estado mais deplorável possível em um ser humano. Mas esse texto também nos mostra algo que é muito interessante, que é isso que está diante de nós, que mesmo que o homem esteja totalmente entregue a Satanás, Cristo pode resgatá-lo. Essa é uma verdade que nós precisamos a cada dia crer com todo o nosso ser. Eu queria justamente meditar sobre isso, porque esse texto aqui termina com o triunfo de Cristo, embora a história de Carina não encerre dessa forma. Nós ainda voltaremos a citá-la aqui, porque eu acho que é muito interessante. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse texto. A primeira delas é esta, que o homem entregue a Satanás terá a sua vida destruída por ele. Esse é um ponto fundamental que nós precisamos meditar de uma forma profunda. Antes de nós falarmos necessariamente sobre isso, eu queria situá-los, que eu acho que é interessante a gente citar a questão histórica. A cidade de Gadara era uma das 10 cidades autônomas dessa região que nós encontramos aí nesse mapa, mais especificamente para demonstrar algo que eu quero colocar para vocês. Ela fazia parte dessas 10 cidades de uma região chamada Decápolis,
que era situada no sudoeste do Mar da Galileia. Essas cidades eram habitadas predominantemente por não-judeus, nessa época de Jesus, nessa época deste milagre aqui. Alguém vai dizer que os gadarenos são um remanescente dos antigos Girgazeus, que era uma cidade naquela época, no passado, cidade dos gigantes Anaquins e Refaíns, que o Antigo Testamento cita. Se de fato eles fossem os descendentes dos Girgazeus, eles eram descendentes do filho de Noé, chamado Cã. Mas não temos certeza se de fato era dessa forma, principalmente por causa de outras informações. Por exemplo, esse era o território sírio na época de Jesus, que era habitado por várias pessoas de outras etnias, que nós iremos citar mais tarde. E aqui eu quero dar uma ênfase um pouco nesse mapa. Olhem só, quando a gente inicia o capítulo 4 vai nos dizer que Jesus estava à beira-mar, ensinando. Lembro-os que nós falamos sobre, em vários momentos, para vocês, que Jesus estava em Cafarnaum, desenvolvendo o seu ministério, e ele inicia esse ministério nas sinagogas, ou na sinagoga de Cafarnaum. Só que chega um momento em que a sinagoga lhe é negada, e aí em algum momento ele vai para a casa de Pedro. Depois o seu público cresce de uma forma extraordinária, e Jesus agora parte para a beira-mar, que é para a beira do Mar da Galileia. Então, quando a gente inicia o capítulo 4, a leitura do capítulo 4, a gente vai perceber que Jesus está em um ministério bem amplo, o ministério à beira-mar. No domingo passado, o irmão Daniel fez a exposição do texto que antecede esse texto aqui, e ele citou que a partir dali, depois de estar à beira-mar, Jesus passa para o outro lado do Mar da Galileia, e ele chega nessa região. Eu quero colocar para vocês, nós temos aqui o Mar da Galileia, nós temos Cafarnaum bem aqui, que provavelmente era o local que Jesus estava, à beira-mar, e aí nós temos Jesus passando para o outro lado. Então aqui nós temos Gadara, e já você pode observar aqui o local onde os porcos se afogaram, que o texto coloca. Então essa é uma informação básica para situá-los sobre o que está acontecendo, para que possamos entender um pouco melhor. Indo adiante, voltando aqui ao texto bíblico, principalmente sobre a situação, o estado em que esse homem se encontra, eu procurei algumas informações sobre o que a medicina dizia acerca de uma pessoa que estava nesse estado. Por exemplo, segundo o Talmud judaico, havia 4 tipos de loucura, e aqui nós citamos para vocês, que era andar ao léu à noite, então esse era um sinal de loucura, passar a noite num sepulcro, rasgar as próprias vestes e destruir aquilo que se recebia. Então, até hoje a gente acredita que o cara é louco quando ele rasga dinheiro. Então, já se acreditava nisso, que esse era um sinal de loucura. E aí a gente observa o texto e vai perceber que, de acordo com o princípio médico da época de Jesus, ou daquela época, o Geraseno estava louco, da mesma forma que Karina foi diagnosticada como louca. Em 2019, essa menina que eu acabei de citar a história para vocês aqui, foi diagnosticada como esquizofrênica. Ela é louca. Foi isso que um especialista diagnosticou, psiquiatra. Foi loucura. Não tem nada a ver com forças ocultas, foi simplesmente loucura. Não tem mais esse livro para vender. Se você puder procurar algum PDF por aí na internet, eu acho que seria muito interessante. Um livro de um autor chamado Hal Lindsey. O tema desse livro é Satanás ainda está vivo e ativo no mundo.
Eu tenho esse livro, a capa está quase dando bicho, porque eu já recebi ele bem velhinho. Eu recebia uma montanha de livros que um professor estava doando na época na faculdade. Eu peguei aquele livro e fui ler. Esse autor, que é amigo do pastor John MacArthur Jr., escreve um livro muito interessante. Tem algumas coisas que não dá para concordar totalmente, mas a maioria do livro tem algumas coisas interessantes. Quando você olha, Satanás ainda está vivo e ativo no mundo, e olha para a capa, você pensa que ele vai falar sobre aquilo que o Macedo falou quando ele escreveu um livro, falar simplesmente sobre ocultismo. Na verdade, ele fala sobre algumas questões, como por exemplo, ele vai dizer que as drogas surgiram dentro do contexto das religiões de mistério, e é verdade. Os primeiros drogados da história humana eram pessoas que se drogavam para ter algumas visões do mundo antinatural. Ele comenta algumas coisas, e uma das que mais me chamou a atenção foi o seguinte: ele disse que naquela época em que ele estava escrevendo o livro, existia um movimento muito forte de pessoas ligadas à alta classe social da Inglaterra, que estavam tentando ressuscitar a bruxaria. Ele cita que eram pessoas ricas. Só que essas pessoas, ele diz, o objetivo delas em fazer isso hoje não é da mesma forma que acontecia no passado, digamos, período do Antigo Testamento. Poderíamos colocar também o período medieval. É uma coisa mais rebuscada, é algo que vai ser transmitido para as pessoas como bom. Quando eu li isso, não sei se estou colocando tudo aqui para vocês, porque já faz muito tempo que eu fiz a leitura, era o tempo em que o filme e o livro, ou os livros do Harry Potter estavam fazendo sucesso. Quando eu terminei de ler isso, eu disse, meu Deus, eu fui lá na frente do livro e fui procurar o ano que ele tinha escrito. Ele escreveu esse livro, eu acho que na época eu estava com mais de 30 anos, quando o livro do Harry Potter e os seus filmes foram venerados mundialmente por jovens, que entendiam que a bruxaria era algo normal, que poderia ser convivido, é o bruxinho bom. E até hoje a gente vê isso em nossos lares frequentemente, as nossas crianças sendo alimentadas com bruxaria. E aí você vai para o Antigo Testamento e está lá a visão de Deus sobre isso. É algo interessante. E eu achei muito mais ainda porque ele escreveu há muitos anos antes do que estava acontecendo na época que eu ganhei o livro e estava lendo. Mas ele disse o seguinte: além desse tipo de atitude que Satanás está utilizando atualmente, ele tem usado pensamentos, e aí ele citou alguns grandes pensadores que foram responsáveis por morte de milhões de pessoas. Ele vai citar aqueles que influenciaram Hitler, Stalin, Pol Pot e outras pessoas. E com isso ele conclui que Satanás ainda está vivo e ativo no mundo. Na verdade, Satanás o tempo todo agirá nesse mundo e sempre estará buscando estratégias para que ele possa agir. Eu penso, sinceramente, não acredito que todo louco é endemoninhado, mas eu acredito piamente que alguns esquizofrênicos, na verdade, têm um quê de demônio por trás. A questão é que a ciência hoje está querendo reduzir tudo à doença, mas nós precisamos ter cuidado, porque Satanás está agindo o tempo todo neste mundo, de sorte que, até mesmo, algo que poderia ser um problema de coluna na época de Jesus diagnosticou como uma possessão demoníaca, a mulher que andava curvada há vários anos. O menino que tinha sintomas de epilepsia, ao invés de diagnosticar como uma doença,
Jesus Cristo viu que aquilo era demônio. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande para avaliarmos essas coisas. Aí você me pergunta, como é que eu posso diagnosticar? A gente olha para Jesus e percebe que a única forma de nós termos uma visão correta sobre o mundo espiritual é quando nós estamos vivendo uma vida próxima de Deus. Não tem como ser diferente. Voltando mais uma vez àquilo que está diante de nós, esse homem possuía todos os princípios de loucura, e qualquer médico da época iria diagnosticá-lo como tendo, ou como sendo um portador de uma doença mental. E aqui eu quero lembrar para vocês algumas coisas que esse texto nos coloca. Essa daqui, a primeira, ele vivia nos sepulcros, as correntes não podiam detê-lo. O texto vai nos mostrar isso. O texto acrescenta, inclusive a própria palavra que é colocada no texto em grego, vai nos dizer que ele despedaçava ou esmagava correntes e peias, quando conseguiam pegá-lo. Algumas traduções colocam como grilhões, algemas para os pés. O texto vai indicar que em algum momento aquelas pessoas perceberam ou concluíram que aquele homem era tão nocivo para a sua sociedade que ele precisava ser algemado em suas mãos e pés. Só que o texto diz que nem isso era suficiente para detê-lo diante do poder que agia em sua vida. É isso que o texto diz. Ninguém podia subjugá-lo. É o que expressa a palavra grega damaso, que significa ninguém poderia ou podia amansá-lo, domá-lo, controlá-lo. Ele tinha um poder sobrenatural, diferente dos demais homens. E o texto vai deixar muito claro é que esse poder vinha de Satanás. Ele era aquele que operava nesse homem, dando forças a ele, através da legião que estava lá. O texto vai nos dizer também que ele andava noite e dia, gritando pelos sepulcros e montes. A construção verbal grega desse texto aqui, indica que esse fato acontecia de uma forma contínua. Era tão contínuo que as pessoas conheciam ele. Noite e dia aquele homem andava dessa forma. Além disso, o texto diz que ele se cortava, literalmente cortava-se em pedaços. O texto indica que o seu corpo estava dilacerado e cheio de cicatrizes por toda parte. Eu não sei se você consegue imaginar a cena. Isso aqui não era mais um ser humano, era um bicho, era um homem completamente entregue a Satanás. E eu fiquei pensando sobre isso, e não tem como a gente concluir de uma forma diferente, que este homem com certeza tinha sido um servo de Satanás, enquanto ele foi são. E isso fica evidente no estado deplorável que ele se encontra. Satanás tinha sido o senhor de sua vida. Ele com certeza abriu as brechas ou escancarou as portas de sua vida para Satanás, até que ele entrou em sua vida e lhe causou tudo isso, ou todos esses estragos que nós estamos colocando aqui diante dos irmãos. O que nós temos? Nós temos um homem que Satanás simplesmente destruiu a sua vida. E quando eu digo que Satanás destruiu a sua vida, eu tenho que pensar que a sua vida inclui o seu lar. Se aquele homem um dia tivesse tido uma esposa e filhos, isso foi destruído. A sua vida social foi destruída, porque nenhum de seus amigos
tinham coragem de chegar perto dele. Então a sua vida social foi destruída, mas principalmente a sua liberdade. Ele estava completamente entregue a Satanás. Satanás era o senhor de sua vida, era aquele que montava em sua alma. É isso que o texto nos coloca. Eu diria para os irmãos que este cidadão era um lixo ambulante, ou talvez pior do que isso, conhecido por todos daquela região. Eu penso que o gadareno é um retrato fiel daquilo que Satanás tenta fazer conosco o tempo todo. Se ele pudesse, ele faria isso com você. Se ele tiver brecha, ele fará isso com você. O apóstolo Pedro, aquele mesmo que foi peneirado, escreve que esse Satanás está ao nosso redor, rugindo, querendo nos tragar, assim como fez com aquele homem. O objetivo de Satanás é nos fazer seus escravos. Ele quer nos humilhar, assim como fez com este homem. Eu estava pensando ainda há pouco que este aqui é uma espécie de Sansão de Satanás. Conseguiu pensar? Nós temos no Antigo Testamento um homem que foi escolhido desde o ventre de sua mãe para libertar o povo do Senhor, dos filisteus. Esse homem agia de uma forma poderosa, ninguém podia suportar o seu poder, nem mesmo um grande número de soldados. Ele morreu, como dizem por aí, atirando, quando a sua força poderosa, vinda do Senhor, fez com que ele derrubasse um templo. Aqui nós temos aquilo que Satanás pode fazer também como ser humano. Ele sempre tenta copiar o Senhor, e é por isso que muitas pessoas têm sido enganadas por Satanás com alguns pensamentos antibíblicos, diabólicos que estão sendo disseminados por aí. Outro destaque que eu quero fazer sobre esse texto é esse: o homem entregue a Satanás só será liberto se Cristo cruzar o seu caminho. Notem, Karina só será liberta se Cristo cruzar o seu caminho. É provável que você esteja aí dizendo: não, ela não será liberta, porque uma pessoa que faz isso não merece ser liberta, assim como você também não merecia, e Cristo libertou você. O texto vai nos dizer que, ao se aproximar de Cristo, olhe para a sua Bíblia aí, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A palavra que aparece nesse texto para adorar é essa palavra aqui, grega, chamada proskuneo, significa adorar, prostrar-se em adoração, prestar homenagem e fazer reverência. Essa palavra pode ser traduzida dessa forma, e ela aparece várias vezes no Novo Testamento e no Antigo Testamento, quando traduz a palavra que se refere à adoração ao Senhor no hebraico, quando traduz para o grego. O significado básico da palavra proskuneo é beijar. Então, em algum momento da história grega, essa palavra não significava necessariamente adorar, ela significava beijar, mas ela adquiriu esse significado. Na época de Jesus, ela já tinha esse significado, e é justamente por causa disso que Marcos coloca ela para descrever a atitude daquele homem cheio de demônios. O prefixo remonta a práticas rituais antes da história da Grécia.
embora significasse beijar, conseguiu-se fazer uma ligação com as práticas rituais. Em vários relevos egípcios, os adoradores são representados, isso é possível ver até hoje, com as mãos estendidas, jogando beijos para a divindade. Eu não sei se você lembra que quando você fez uma leitura do livro de Jó, Jó faz justamente essa colocação. Na sua defesa diante de Deus, ele vai dizer que ele nunca foi visto jogando beijo para os astros nos céus, porque esse era um costume comum das pessoas que se devotavam a uma divindade, era jogar beijos para essa divindade. Entre os gregos, o verbo é um termo técnico para a adoração dos deuses, com o significado de cair diante, prostrar-se, adorar de joelhos. Então, nessa época que essa palavra é utilizada por Marcos para escrever este evangelho, era esse o seu significado. Por que eu estou sendo tão enfático? Aqueles carinhas que vão na porta de sua casa dizer que você é um idólatra porque adora Jesus, e a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Quando você confronta-os com essa palavra adorar, eles vão te mostrar na Bíblia deles que não é adorar, é prestar homenagem. Essa palavra aparece no capítulo 1 de Hebreus, quando diz que Jesus era maior do que os anjos, que Deus, em algum momento, decidiu se revelar profetas, anjos, e nos últimos dias ele se revelou, ou decidiu se revelar à humanidade através de seu Filho. E o texto vai prosseguir e vai dizer que importa que todos os santos o adorem. E aí lá na Bíblia deles está prestar homenagem. Eles fizeram a própria tradução da Bíblia para enganar as pessoas, assim como a Igreja Católica fez a sua própria tradução da Bíblia, que as pessoas não conheciam a tradução, não sabiam, e aí por isso é que eles passaram quase 1000 anos enganando as pessoas. Essa palavra aqui se refere a Deus Pai. Lá na Bíblia deles, quando se refere a Deus Pai, está adorar. Mas quando se refere a Jesus, eles criaram um significado diferente, prestar homenagem. É provável que essa palavra tenha chegado ao significado de adorar, que eu estou colocando aqui para os irmãos, porque antes de beijar a imagem, que era o significado real ou primitivo, primevo dela, era necessário lançar-se em terra. Lançava-se em terra para depois se beijar a imagem. Então depois isso foi sendo construído. Inclusive eu já até falei para vocês que algumas palavras que nós utilizamos inclusive no português, que hoje inclusive são tidas como palavrões, algumas não são palavrões, mas elas surgem em um contexto meio que complicado e outras nem tanto, mas hoje é palavrão. As palavras são assim. Essa palavra que descreve a nossa adoração a Deus Pai, ela descreve o meu comportamento espiritual diante de Deus Pai e também diante de Deus Filho. E aqui nós temos os próprios demônios que estão naquele homem fazendo a mesma coisa. Os grandes homens de Deus lhe renderam culto baseados nessa expressão. Proskuneu, adorar. E aqui os demônios também fazem a mesma coisa. Os demônios reconheceram a origem divina de Cristo. E antes de prosseguir, eu queria fazer uma perguntinha para você. Os maus reconhecem que você tem origem divina? Quando alguém que não conhece o Senhor, que está convivendo com você diariamente, é questionada sobre isso, será que essa pessoa vai concluir
aquilo que os demônios concluíram acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo a se pensar. Os demônios então disseram: em nome de Deus, não me castigue, literalmente. Ou eles conjuraram, adjuraram ou imploraram a Jesus. É isso que o versículo 7 diz. E eu queria com isso considerar esse fato. E o versículo 7 nos faz pensar que nem o pior poder de Satanás é capaz de resistir ao poder de Cristo. Isso deveria nos confortar nesta noite. Nós sabemos o tempo todo que temos forças demoníacas que estão atuando nesse mundo. Afinal de contas, Satanás ainda está vivo e ativo no mundo. Mas por outro lado, esse texto nos mostra sobre um Cristo, aquele que tem o poder sobre até mesmo as piores forças das trevas. No versículo 9, Jesus interroga os demônios, e é muitas vezes daqui que alguns indivíduos em algumas igrejas neopentecostais, antes de tirar o demônio, fazem uma entrevista com ele, querendo saber nome, CPF, essas coisas. Aqui não temos nada que nos ensine que antes de um demônio ser expulso de uma pessoa, nós precisamos conversar com ele, fazer uma entrevista, como um jornalista, de frente com Gabi, alguma coisa assim. Lembramos que esse texto faz parte de um texto maior, que é um evangelho, que é um texto histórico, e o texto em si é uma narrativa, e não dizendo que é assim que tem que ser feito, todas as vezes que alguém for fazer um exorcismo. Mas temos algo interessante diante de nós, apesar da falta de compreensão das pessoas. Quando Jesus interroga os demônios, nós temos a resposta. Aquele homem responde, dizendo que eram muitos que estavam ali, uma legião. Uma legião era um regimento do exército romano composto por 6.000 soldados. Aí sinceramente, eu não tenho como dizer para você se eram 6.000 demônios, nada mais, nada menos. A ideia principal do texto é que eram muitos aqueles que estavam atormentando aquele homem. O que nós temos de informação histórica é isso aqui. E aqui eu quero colocar mais algo que eu acho que é interessante, porque enfatiza aquele contexto. Os judeus acreditavam em algo interessante. Eles diziam o seguinte, alguém vai citar sobre aquilo que eles acreditavam. A rainha dos demônios femininos estava sempre rodeada por uma corte de 180.000 seguidoras. Havia um dito judeu que expressava: uma legião de espíritos malignos está à espreita em torno de cada homem, dizendo: quando cairá nas mãos de um de nós e poderemos tomar posse dele. Os judeus acreditavam dessa forma, que existiam vários demônios que estavam por aí, e o pensamento cristão parece que está muito próximo de que Satanás está o tempo todo nos espreitando. O versículo 10 vai nos dizer que nesse processo há uma petição. Esse demônio queria ficar naquela região. Parece que ali existiam pessoas altamente habitáveis. E aí o texto vai dizer literalmente que houve um implorar ou rogar. Ele rogou no versículo 10. O maior temor desses espíritos era o de serem mandados para o castigo eterno, de uma vez por todas. E a ideia do texto aqui é que eles tinham medo de serem enviados para um local de confinamento destinado aos espíritos malignos e ao próprio Satanás. Houve esse receio de que fosse apressada a ida deles para aquele lugar, já que eles estavam diante da própria majestade divina. Por isso houve o pedido.
O versículo 11, versículo 12 diz que eles pediram a Jesus para que entrassem na manada de porcos. O versículo 13 diz que Jesus permitiu que eles entrassem lá. Eu diria que são essas descrições que Marcos faz, aqui são apenas nota de rodapé naquilo que está diante de nós. Nós temos Satanás, que atormentou o mundo durante toda a história, mas agora está se prostrando diante da majestade divina. Tão prostrado que está pedindo permissão para fazer algo que antes ele fazia a seu bel prazer. Mas agora ele não pode mais fazer isso porque este mundo agora está sendo dominado pelo segundo Adão, que veio recuperar as chaves deste mundo que foram colocadas na mão de Satanás quando houve a queda lá em Gênesis capítulo 3. Com isso eu quero considerar mais um fato que esse texto nos mostra, é que o poder de Satanás está totalmente limitado ao poder de Cristo. O terceiro destaque que fazemos sobre esse texto está do versículo 14 ao versículo 20. Versículo 14 vai dizer que os cuidadores de porcos fugiram e anunciaram o que havia acontecido para os demais. É assim que começa, até esse texto chegar à sua conclusão de que o homem entregue a Satanás pode se transformar ou ser transformado num aliado de Cristo. É isso que acontece, é isso que está diante de nós. E parece que é esse o objetivo daquele que escreve esse texto, é mostrar tanto o poder de Cristo como o fato de que onde o poder de Cristo está, há uma mudança de comportamento e que esse indivíduo muda de lado, independentemente da cultura que esse cara faça parte. O versículo 16 nos mostra que os porqueiros relataram todo o ocorrido e também comentaram sobre os porcos para as outras pessoas. E quando todos chegaram, o que tem? Encontraram o endemoniado calmo, sentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que o texto nos mostra também. O que há do autor para nós aqui? Ele está mostrando que há um contraste total em sua narrativa. Um contraste total da seguinte forma: como o homem é antes de se encontrar com Cristo e como é que ele fica depois dele ter tido o encontro com o nosso Senhor. E com isso nós podemos dizer para vocês que é impossível encontrar-se com Cristo e permanecer da mesma forma. É impossível encontrar-se com Cristo e permanecer o mesmo safado de sempre. O mesmo mentiroso, o mesmo trapaceiro. É impossível. Porque até mesmo aquele que estava mais completamente dominado pelo diabo, é transformado quando se encontra com Cristo. Hoje, se tornou comum as pessoas não mudarem os seus comportamentos e tentarem dizer, não, é porque eu sou assim, porque Deus me fez assim. E uma das pessoas que eu sempre lembro quando eu penso sobre isso é a Lana Holden, aquela que fez sucesso pregando contra os demônios e dizendo que havia sido no passado homossexual, mas o Senhor transformou a sua vida. E depois de anos de luta, ela chegou à conclusão de que o Senhor a queria desse jeito, porque se Ele tinha feito ela assim, e não tinha transformado a vida dela, os seus desejos, por outra mulher, apesar de tantas orações, é porque Deus queria que fosse assim. Então ela é esposa de um pastor, arrumou, se eu não me engano, a esposa de outro pastor,
começaram a ter um caso, se casaram e hoje estão com uma igreja lotada de pessoas que dizem que se encontraram com Cristo, mas permanecem do mesmo jeito. Mas isso é algo que eu coloco aqui para vocês como um pensamento extremo. Provavelmente você torça a boca diante de uma coisa dessas. Mas às vezes nós temos coisas em nossas vidas que já faz tanto tempo que nós dissemos, tivemos um encontro com Cristo, que elas continuam ali. Mas nós estamos dizendo, nos convencemos em algum momento que Cristo está lá, mas continuamos do mesmo jeito. As pessoas falam conosco, às vezes até nos acusam daquilo que nós somos, e ao invés de mudarmos, ficamos chateados. Às vezes até mal com o outro, mesmo fazendo parte da mesma comunidade cristã. Esse não é o Evangelho de Cristo. Aquele que serve ao Senhor verdadeiramente evidencia em sua vida diária uma mudança genuína. Por isso eu digo também que qualquer um que teve um verdadeiro encontro com Cristo nunca mais será o mesmo. Porque é isso que o texto nos ensina. Mas mesmo assim, o que a gente olha é que, apesar de terem visto aquilo que aconteceu, os gerazenos pedem para Jesus se retirar. E assim funciona. O que nos leva a crer que as pessoas ficaram atemorizadas. É isso que o texto nos diz. E ao mesmo tempo com medo de Jesus acabar com a economia. A economia, que é o que as pessoas buscam o tempo todo hoje, estão mais preocupadas com isso do que servir ao Senhor. Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas com o que vão comer, vestir, ou com as suas contas, do que com servir ao Senhor, e com isso lançaram mão de algumas causas, e deixam Cristo passar. Jesus estava lá, Jesus foi lá, ele atravessou o mar. Segundo alguém vai dizer, vai comentar, eles passaram em um ambiente em que as margens do rio eram 8 quilômetros de cada lado, e Jesus passou tudo isso. Teve o enfrentamento da tempestade no texto passado, na perícope passada, mas Jesus foi lá transformar a vida de um homem. Mas aqueles que viram Jesus agindo estavam mais preocupados com a economia do local. É mais importante ter o que comer e ter o que vestir do que a minha eternidade. A eternidade está diante de mim, mas eu tenho outras pretensões nesse momento. Então, retire-se daqui. E com isso nós podemos dizer que quando o coração está endurecido para Deus, nem mesmo o maior ato milagroso quebrantará esse coração. E aqui não é a primeira vez que isso acontece. Nós já fizemos a analogia entre o Sansão do diabo, que é o que está diante de nós, e o Sansão de Deus. Lá no Antigo Testamento nós temos milagres chovendo todo dia, quando o pão caía do céu, mas nós temos um povo totalmente rebelde. Aqui nós temos Jesus fazendo milagre, e as pessoas estão mais preocupadas com as suas vidas. Burrow comenta algo interessante sobre esse texto, é citado pelo Berkeley. Ele diz assim: Burrow, que conhecia muito bem os ciganos, diz que a estratégia das ciganas, que adivinham a sorte lendo as linhas da palma da mão,
é prometer aos jovens abundância dos prazeres, aos velhos prognosticar riquezas e somente riquezas, porque tem suficiente conhecimento da natureza humana para saber que a avareza é a última paixão que morre no coração do homem. Porque tem suficiente conhecimento da natureza humana para saber que a avareza é a última paixão que morre no coração do homem. É por isso que o serviço da cigana continua, e elas sabem disso. É por isso que as igrejas que não pregam o evangelho genuíno continuam aí arrecadando milhões e conseguindo milhões de seguidores, porque eles estão oferecendo aquilo que as pessoas querem. Aqui você pode servir ao Senhor e ao mesmo tempo cultivar a avareza. Eu te ofereço isso. Se é isso que você quer, então está aí. Vem aqui que você vai ter. Você vai ser rico. Aqui temos diante de nós uma verdade fundamental, ou essencial. Jesus pode estar aqui passeando e operando milagres em nosso meio, no entanto, há aqueles que não querem que a sua presença continue neste lugar, porque não conhecem que do seu grande amor, ou do seu grande poder, emana graça e misericórdia. Inicialmente as pessoas ficaram com medo, elas ficaram apavoradas. Se elas tivessem reconhecido que o grande poder que estava diante delas não era para causar medo, e sim fazê-las pensar de que havia, na verdade, essencialmente um oferecimento de graça e misericórdia, talvez elas pensassem diferente. Aqui nós temos o outro, aquele que se encontrou com Cristo, que não apenas desejou que Cristo ficasse, mas desejou ir onde quer que Cristo fosse. Isso tem acontecido hoje. Os dois grupos continuam aí. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer com esse mundo está acontecendo. Ele continua a operar em nossas vidas. E a gente tem visto, algumas pessoas têm visto Jesus Cristo operar na vida de pessoas irrecuperáveis, mas continuam com o coração endurecido. E aqueles que verdadeiramente têm se encontrado com Cristo, não apenas querem que Cristo fique em suas vidas, mas querem ir onde quer que Cristo for, porque foram transformados por Ele. Em meio à incredulidade, a gente olha para esse texto, vai perceber que o cavalo do cão, ou o ex-cavalo do cão, como as pessoas costumam dizer hoje, pede a Jesus que deixe com que ele pudesse segui-lo, porém Jesus não permite porque tinha algo para ele, era uma missão. O versículo 18 vai dizer isso. Jesus lhe enviou a proclamar, do versículo 19 você vai ver, o que Deus tinha feito na sua vida. O tempo do verbo em grego é o tempo perfeito, indica que ele deveria anunciar algo que aconteceu em sua vida no passado e que continuava acontecendo, porque aquilo que Cristo fez não foi apenas temporário. Jesus o transformou ou o libertou de uma vez por todas. Isso poderia ser visto pelas pessoas. É algo interessante, porque às vezes a gente olha para alguns cidadãos que falam de Cristo e parece que a conversão deles foi um ato momentâneo. Eles só são crentes quando estão fazendo alguma coisa para Cristo, mas depois não são mais. Aqui Jesus Cristo diz: diga às pessoas aquilo que aconteceu com você. Aquele homem tinha a missão de anunciar aquilo que Cristo fez naquele dia e que continuava acontecendo
e poderia ser visto pelas pessoas em sua vida. Os 3 evangelhos que nós estamos falando aqui, costumeiramente, os evangelhos sinópticos, relatam a cura do gadareno ou gerazeno. Todos 3. Provavelmente a sua Bíblia aí, lá em cima, esteja dizendo em quais os outros textos desses evangelhos relatam essa passagem. No entanto, há algumas diferenças. Se você for fazer o comparativo entre as 3 narrativas, vai ver que há algumas diferenças nessas narrativas, mas que não comprometem a veracidade do texto ou não contradizem a essência dessa passagem aqui. Eu disse no início desta exposição, está aqui, que Marcos escreveu este evangelho aos gentios. E quero lembrá-los, Marcos escreveu a um público gentil. Provavelmente o seu público era composto por romanos. Por sua vez, Lucas escreveu ao provavelmente gentil Teófilo. Está lá a dedicatória no início de Lucas e no início de Atos, enquanto que Mateus escreveu a um público judaico. Quando você for ler um desses evangelhos, o fato de você compreender quem era o público desse evangelho que você está lendo, vai fazer com que você compreenda o texto. É natural que, por causa desses objetivos diferentes, as narrativas omitam alguns detalhes históricos ou acrescentem outros detalhes. Isso é perfeitamente natural, de acordo com o objetivo do autor e do Espírito Santo de Deus. Mateus encerra o relato de cura desse gadareno aqui da seguinte forma. Ele diz assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. É assim que ele termina. Eu diria que de um certo supetão. Essa é a forma de Mateus, que em alguns outros pontos coloca mais detalhes do que Marcos, mas aqui ele não coloca, por causa do seu público. Ele entendeu que o seu público não ia ter, digamos assim, interesse em saber que o primeiro missionário gentil foi um gentil. Aos gentios foi um gentil. O público dele era um público judaico, então não tinha esse interesse. E também o Espírito de Deus não tinha esse interesse. A Bíblia é escrita de forma contextual para as pessoas. Todavia, o que nós temos? Para o público de Marcos e Lucas, era muito importante saber que antes mesmo de morrer no Calvário, Jesus enviou um missionário gentil aos gentios. Era muito importante esse fato. E é por isso que eles escancaram esse detalhe aqui. Jesus não apenas transformou esse homem, ele o enviou como primeiro missionário gentil aos gentios, antes mesmo de ir ao Calvário. Com um arauto, aquele homem que não sabemos o nome, começou a proclamar as misericórdias de Deus, se tornando o primeiro missionário, gentil aos gentios, conforme o versículo 20 diz. E aí o texto vai dizer aonde é que ele vai fazer isso, na região de Decápolis. Decápolis significa literalmente as 10 cidades. Seus nomes eram, eu quero citar aqui para vocês diretamente, dessas 10 cidades era Citópolis, a única sobre a margem do oeste do Jordão, comentário. A outra era Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ripós e Damasco. Então era na região da Síria. Essas cidades eram muito bonitas, segundo relatam alguns comentaristas. A cidade era muito bem arrumadinha, ou a região que era composta por essas cidades era muito bem arrumadinha. Elas tinham imagens dos deuses gregos, então existia uma forte cultura grega naquela região. Existiam, além dessas imagens dos deuses gregos dessas cidades, existiam também templos
gregos, ou do modelo dos gregos, e anfiteatros, que também tinham influência grega. Elas viviam conforme os costumes dos gregos. Na verdade, isso começa desde a época que Alexandre o Grande expande o Império Greco-Macedônico e chega em regiões inalcançáveis do mundo naquela época, e ele domina aquela região, e aí nós temos um domínio grego, e aquelas pessoas tinham essa forte influência. É muito provável que em Decápolis vivessem judeus, não podemos dizer que não. A área, embora tivesse judeus, era habitada predominantemente por gregos. Então nós temos aqui, podemos concluir sobre esse fato, onde esse homem tem como missão de evangelizar uma região que tem forte cultura grega. Antes mesmo dos outros gregos serem alcançados, depois que a igreja é perseguida e levada aos contextos das cidades mais longínquas da Grécia, nós temos aqui pessoas já sendo alcançadas pelo Evangelho, porque Jesus enviou aquela pessoa. Eu quero colocar aqui mais uma citação, eu acho que não foi. O comentário Moody vai falar sobre esse texto o seguinte: um princípio básico está sob a ordem de Cristo. Ele prossegue e diz: o homem não é liberto da escravidão apenas para o prazer de desfrutar a liberdade concedida por Deus, mas também para dar o seu testemunho aos outros em relação ao divino libertador. É o que ele conclui sobre esse texto. Eu, ao ser liberto por Cristo, preciso dizer para as pessoas aquilo que Cristo fez por mim. Algumas pessoas já haviam visto aquele homem, outras com certeza não tinham visto, mas quando ele chegasse lá, ele iria contar a história de sua vida. E alguém com certeza ia dizer: eu já ouvi falar de ti, não conhecia, mas ouvi falar que você era assim. E ele iria dizer: eu era assim. Mas teve um homem chamado Jesus de Nazaré que me encontrou e transformou a minha vida. O meu passado é outro, a minha vida era outra. Agora eu sou diferente e continuo sendo. Jesus diz: anuncie aquilo que Deus fez por ti. Eu quero concluir com alguns fatos pequenos aqui sobre esse texto que nós já enfatizamos, apenas para não esquecermos. O primeiro deles é que não há quem possa resistir ao poder de Deus e do seu Filho. Esse texto deixa muito claro, mesmo que seja o mais terrível poder satânico. Então, o Deus que você serve é um Deus que tem um poder inigualável. Não há alguém que você possa pensar assim: ele pode vencê-lo. Eu não sei se você gosta de Fórmula 1, eu gosto. Como a maioria dos brasileiros, sou fã do Ayrton Senna. E por ser fã do Ayrton Senna, hoje sou fã do Ayrton Senna, do Lewis Hamilton. O maior vencedor até hoje de corridas. Não ainda o maior campeão mundial, mas o maior vencedor de corridas de Fórmula 1 até hoje. Eu sabia que essa maré que nós chamamos no popular de sorte, uma hora iria acabar. E aí no ano passado eu digo: ganha mais essa, para ver se a gente se aproxima do Schumacher, que nunca tive afeição. Eu acho que dor de cotovelo porque ele foi o campeão depois do Senna, deve ser isso. E aí ganhou, inclusive ultrapassou no número de vitórias. E aí chegou este ano, começaram a aparecer uns meninos novos, que eu já pensava, eles iriam aparecer. E eles começaram a ganhar. E aí agora a Fórmula 1, que um dia Lewis Hamilton estava lá disparado em um campeonato, agora vai para a mão dele, volta para a mão do outro.
e aí fica nessa dança. É porque o tempo dele está acabando. O tempo do seu poderio está chegando ao fim, assim como chegou do Senna, do Schumacher, agora está chegando a vez dele. É assim que é o poder humano. Assim aconteceu com os impérios. O maior império que existiu em toda a história humana era conhecido como o império onde o sol não se punha em nenhum momento. Em todos os domínios do Império Britânico, em algum momento do mesmo dia estava fazendo sol. O Império Britânico foi o maior império que existiu na humanidade, na história da humanidade até hoje. Mas chegou ao fim e foi substituído por quem? Por sua ex-colônia, chamada Estados Unidos da América, as 13 colônias. Mas, irmãos, quando se trata do poder de Cristo, não há nenhum poder que possa substituí-lo, nem mesmo o maior poder que possa existir entre nós, que é o poder de Satanás. Não há medo. Eu não posso temer que no próximo ano Satanás vai assumir o controle. E por último, quando o homem encontra-se verdadeiramente com Cristo, sua cura espiritual é imediata. E a partir desse momento passará de um escravo de Satanás a um instrumento de Cristo. Essa é a verdade que as Escrituras nos ensinam. Mas infelizmente nós temos ex-escravos de Satanás que hoje acham que são instrumentos de Cristo, estão em alguma igreja achando isso, mas continuam como instrumentos de Satanás. Mas uma hora chegará o momento em que o justo juiz revelará isso a eles. Jesus nos avisou quando falou sobre joio e trigo. Nós precisamos apenas continuar firmes, acreditando no nosso Senhor, em tudo aquilo que Ele pode fazer, com base naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra está, mais uma vez, lida, exposta e aplicada diante dos Teus filhos. Aqueles que Jesus diz, são as Tuas ovelhas e não minhas. Foi isso que Jesus disse para Pedro, quando disse: Pedro, tu me amas, pastoreie as minhas ovelhas. Eu te peço que essas tuas ovelhas que aqui estão, sejam alimentadas pela tua palavra, nesta noite, e voltem para os seus lares, confiantes de que apesar do poder que o mal tem, aquele que eles servem, tem um poder inigualável. Que eles possam continuar acreditando que apesar deste mundo, em alguns ambientes, Satanás dominar o tempo todo, o Senhor tem um poder muito maior. Mesmo que o mundo ficasse completamente entregue a Satanás, o poder de Cristo ainda é maior do que todas as coisas e pode libertar aqueles que Ele quiser. Nos ajude a confiar cada dia nisso, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.